Você sabe, pessoal, às vezes a vida serve lições embrulhadas nos mais estranhos pacotes. Esta aqui é uma história sobre graça. Uma mulher que aprendeu do jeito difícil que quando a família vira as costas, o bom Senhor tem outros planos inteiramente. É sobre dignidade, segundas chances, e como a bondade encontra seu caminho para casa mesmo depois dos invernos mais escuros. Agora, eu vi minha parte de desgosto nos meus anos, e eu calculo que você também. Mas a história de Grace nos lembra que força real não é sobre fazer barulho. É sobre ficar de pé quando outros tentam te derrubar. Em um mundo que às vezes esquece o valor de um coração gentil, sua jornada nos mostra que lealdade vem em formas que nós talvez nunca esperemos. E justiça tem um jeito de se resolver. Isto tem o lobby do antigo Riverside Inn cheirado a óleo de limão e café fresco quando Grace empurrou através daquelas pesadas portas de carvalho. Neve girou atrás dela como o próprio cartão de visita da natureza. Mas não foi o vento de fevereiro que fez o jovem Tommy Henderson derrubar sua caneta na recepção. 3 lobos andaram silenciosamente através daquele chão de madeira polida, silenciosos como oração. Suas patas não fizeram som contra as tábuas, mas sua presença preencheu aquele espaço como o silêncio antes do serviço de domingo. O maior casaco da cor de nuvens de tempestade se reunindo, manteve seus olhos âmbar fixos direto à frente, enquanto a boca de Tommy trabalhava como um peixe puxado da lagoa de Miller. Eu estou aqui para a recepção de casamento dos Mitchell. Grace disse sua voz firme como rocha. Ela colocou aquele convite cor creme no balcão de mogno, com dedos que não tremeram. Embora qualquer alma observando talvez tivesse notado como sua mão esquerda, tremeu apenas um toque onde uma aliança de casamento uma vez viveu. O elevador rangeu aberto. Aquela coisa velha sempre fazia. Soava como se estivesse se preparando para desistir. E Eleanor Mitchell saiu varrendo usando seda preta, que provavelmente custou mais do que a conta de supermercado mensal da maioria das pessoas. Seus saltos clicaram através do lobby como um pica-pau em casca velha. Mas quando ela avistou Grace, tudo parou. O clicar, o respirar, até o tempo em si pareceu pausar. Bem, eu estarei. A mão de Eleanor voou para aquelas pérolas em sua garganta, preocupando-as como contas de rosário. Grace, querida, eu honestamente não calculei que você conseguiria chegar até aqui. As palavras pingaram doces como melaço, mas Senhor tenha misericórdia. A picada era pura como veneno de cobra. Grace inclinou a cabeça, estudando sua ex-sogra com a paciência de alguém que havia aprendido a ler nuvens de tempestade e cantos de pássaros. Você me convidou. Senhora Mitchell disse que você queria que eu visse como Logan estava se saindo bem. Sim. Bem, o olhar de Eleanor disparou para aqueles lobos. Então, de volta ao rosto de Grace, procurando por algo fraqueza, talvez, ou aquela mulher quebrada que ela havia deixado sangrando em um banco de neve 3 invernos atrás. Eu apenas imaginei que talvez fosse bom para você ver como as coisas realmente são. O maior lobo, Grace o chamou de Frost, mudou seu peso. Não ameaçador. Veja bem, apenas presente. Como trovão prometendo chuva. Senhorita, eu vou ter que perguntar sobre o... A voz de Tommy rachou como gelo na lagoa. Eles estão comigo, Grace disse. Simples assim. Eles vão onde eu vou. Eleanor riu, mas saiu afiada e quebradiça como folhas de outono. Grace, querida, você não pode trazer animais selvagens para uma recepção de casamento. Este é o Riverside Inn, não alguma cabana na montanha. Eles não são selvagens. A mão de Grace caiu para descansar na cabeça de Frost, seus dedos desaparecendo naquela pele cinza prateada. Não foram por um tempo muito longo. Aquele elevador gemeu aberto novamente, e Logan Mitchell saiu com um copo de champanhe na mão e um sorriso nervoso pintado em seu rosto como cal em uma cerca. Atrás dele veio uma jovem loira em seda branca, bonita como uma foto de revista e sobre tão profunda. Seu sorriso morreu rápido quando ele viu Grace. Aquele copo de champanhe escorregou direto de seus dedos
cristais espalhando contra a madeira com um som como quebrar promessas. A loira pulou, soltando um pequeno grito que ecoou através do silêncio repentino. Olá, Logan. A voz de Grace não carregava raiva nem mágoa, apenas o tipo de calma que zune depois que a tempestade passou. E você contou o que sobrou de pé. Parabéns. Ele a encarou como se ela fosse o próprio Lázaro, o que talvez ela fosse alguém ressuscitada dos mortos que ele pensou ter enterrado. Grace, nós não sabíamos se você viria para assistir você começar do zero. Ela inclinou a cabeça, algo que talvez fosse um sorriso brincando em seus lábios. Não perderia por nada neste mundo. Aqueles lobos se arranjaram ao redor dela, não em formação, mas em família. Frost à sua direita, a fêmea menor à sua esquerda, o jovem macho logo atrás. Eles não eram seus animais de estimação. Não, senhor. Eles eram seu povo. Eleanor deu um passo à frente, aqueles diamantes pegando a luz do lustre como pequenas armas. Bem, já que você está aqui, eu calculo que você deveria subir. Ver como pessoas decentes vivem. A crueldade era casual como jantar de domingo, entregue com a facilidade praticada de alguém que havia afiado sua língua nos sonhos de outras pessoas por décadas. Mas Grace apenas assentiu, como aceitando um convite para chá doce. Eu estaria honrada, ela disse, e havia algo em sua voz, algo quieto e certo que fez Logan recuar sem saber o porquê. Eles se aglomeraram naquele velho elevador juntos à família quebrada, a noiva substituta e a mulher que havia aprendido que às vezes você tem que perder tudo para descobrir o que você realmente vale. Enquanto aquelas portas se fecharam, Grace pegou seu reflexo no latão polido. 3 anos atrás, ela havia sido uma garota assustada que pensava que amor significava aceitar restos. Agora ela estava de costas retas e olhos claros com sabedoria de inverno em seus cabelos e força em seus ombros. Aqueles lobos viram isso também. A cauda de Frost balançou uma vez. Aprovação, talvez, ou antecipação. Aquele elevador subiu em direção ao que quer que esperasse acima. Mas Grace sentiu-se subindo de maneiras que não tinham nada a ver com andares e roldanas. Ela estava ascendendo em direção à verdade, em direção à justiça, em direção ao momento em que os caçadores finalmente encontrariam o que haviam estado caçando. E em algum lugar nos velhos ossos do edifício, o vento pegou janelas chocalhando como a própria natureza estava notando. Às vezes as mais belas histórias crescem dos invernos mais difíceis. Compartilhe conosco onde você está lendo esta noite. E talvez conte sobre uma vez quando a bondade encontrou seu caminho de volta para você. As portas do salão de recepção balançaram abertas como os portões do julgamento. 200 pessoas viraram em seus assentos, conversas cortando no meio da palavra. Xícaras de café tilintaram contra pires. O garfo de alguém raspou sobre a porcelana com um som como unhas em ardósia. Grace entrou naquele silêncio repentino, suas botas silenciosas no tapete persa. Atrás dela, 3 conjuntos de garras clicaram contra a madeira onde o tapete terminava. O som ecoou até aquele teto alto, como um trovão distante rolando. A nova noiva de Logan, Madison. Alguém sussurrou, apertou seu braço tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos como neve fresca. Sua respiração veio em pequenos sopros rápidos que embaçaram o copo de champanhe pressionado em seus lábios. Todos. A voz de Eleanor cortou o silêncio, afiada e brilhante como vidro quebrado. Olhem quem decidiu se juntar à nossa celebração. A ex-esposa de Logan. O jeito que ela disse ex fez soar como leite estragado deixado muito tempo no sol. Grace escaneou a multidão, fazendo um inventário. A família Weatherby de lá do Country Club, o juiz Harrison e suas senhoras, o filho do prefeito e sua esposa, todos eles se inclinando para a frente em suas cadeiras como abutres em um poste de cerca, famintos por qualquer sangue que pudesse derramar. Grace nos poupou uma viagem até o zoológico. Eleanor continuou,
sua risada tilintando como sinos de vento em uma tempestade. Trouxe seu próprio show de vida selvagem direto para nós. Alguns convidados riram baixinho como crianças em idade escolar. Alguém lá atrás sussurrou algo que fez sua esposa ofegar e dar um tapa em seu ombro com sua bolsa. A mão de Grace encontrou a pasta de couro enfiada sob seu braço. Os papéis dentro enrugaram macios como folhas de outono, um som que Eleanor não pôde ouvir, mas de alguma forma sentiu, porque aquele sorriso vacilou por apenas um batimento cardíaco. Senhora Mitchell, Grace disse, sua voz carregando para cada canto sem esforço. Muito obrigada pelo convite. Eu trouxe algo para compartilhar com todos. Logan deu um passo à frente, seu rosto da cor de neve velha. Grace, por favor, burra, não faça esta coisa. O que quer que você calcule que precisa provar. Eu não estou aqui para provar nada. Grace abriu aquela pasta, seus dedos firmes apesar do tremor que ela sentia profundo em seus ossos. Eu estou aqui para compartilhar algumas boas notícias. A cabeça de Frost inclinou, aqueles olhos âmbar rastreando algo que as pessoas não podiam ver. Suas narinas se alargaram. Os outros dois lobos se aproximaram de Grace, formando um triângulo solto ao redor dela, como guarda-costas em uma construção de celeiro. A risada de Eleanor ficou mais afiada que a faca de um açougueiro. Boas notícias de alguém que tem vivido como algum eremita da montanha por 3 anos. O que você poderia possivelmente ter para compartilhar com pessoas civilizadas? A temperatura naquela sala pareceu cair 10 graus, como se alguém tivesse aberto todas as janelas para deixar fevereiro entrar. Grace puxou um documento grosso, selos oficiais pegando a luz do lustre como promessas feitas e mantidas. Eu imaginei que vocês iriam querer saber sobre a propriedade Pinewood. O rosto de Logan foi de branco como neve a cinza-cinza, a cor de madeira queimada. E sobre isso? A terra que sua família tem tentado vender. 2.000 acres, a velha propriedade onde seu bisavô construiu sua primeira cabana. Grace ergueu aqueles papéis como se estivesse lendo do bom livro. Eu comprei. O copo de champanhe de Eleanor escorregou de seus dedos, quebrando-se contra a madeira em um spray de cristal e líquido dourado. O som ecoou afiado como um tiro de rifle em uma manhã tranquila. Isso é impossível, ela respirou. Você não tem esse tipo de dinheiro. Você não pode. 3.400 mil dólares. Grace disse calma como manhã de domingo. Comprem dinheiro completada ontem. Aqueles lobos orelhas espetaram para frente como se estivessem ouvindo música que só eles podiam ouvir em algum lugar no fundo da sala. Uma cadeira rangeu enquanto alguém se inclinou demais para a frente. Mas não foi o dinheiro que fez os joelhos de Logan dobrarem como um bezerro recém-nascido. Era aquele selo de santuário de vida selvagem federal, estampado em tinta vermelha no fundo dos papéis de Grace. Aquele selo federal queimou o vermelho contra papel branco como uma marca de gado. A boca de Eleanor abriu e fechou. Nenhum som vindo exceto o clique molhado de sua língua contra lábios secos. Santuário de vida selvagem federal. Grace leu em voz alta, sua voz firme como pedras de fundação de igreja, protegida sob a lei de espécies ameaçadas. Sem desenvolvimento como sem extração de madeira, sem vela. Logan agarrou o encosto de uma cadeira. Seus nós dos dedos brancos como osso branqueado. Grace, você não pode simplesmente... Nós tínhamos contratos. Desenvolvedores esperando. A família precisa. A família me jogou para fora em uma nevasca 3 invernos atrás. Os dedos de Grace traçaram a borda daquele documento como se ela estivesse lendo braille. Lembre-se, você disse que eu era inútil, peso morto, um fardo para o nome Mitchell. O ar da sala ficou espesso como igreja em um domingo de verão. 200 pessoas prenderam a respiração, observando o rosto de Eleanor ciclar através de choque, raiva e algo que parecia poderosamente com medo. Essa terra tem estado na minha família por 4 gerações. Eleanor sibilou,
sua voz caindo para um sussurro que de alguma forma carregou para cada canto como o sermão de domingo de um pregador. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Grace puxou um segundo documento. O papel crepitando como gravetos, certidão de casamento, leis de propriedade comunitária. Quando Logan me divorciou, aquele acordo de propriedade me deu direito a quaisquer bens familiares comprados durante o nosso casamento. Madison puxou a manga de Logan, sua voz pequena e assustada como um gatinho perdido. Do que ela está falando? A mandíbula de Logan trabalhava como se ele estivesse mastigando cacos de vidro. A terra. Nós refinanciamos isso durante o casamento para pagar pelas reformas da casa. Grace assentiu lenta como melaço. Registros bancários mostram que a escritura original foi assinada como garantia quando você deixou de pagar aquele empréstimo no ano passado. Foi para leilão. Eleanor deu um passo à frente, aqueles diamantes em sua garganta, pegando luz como pequenas chamas em uma sala escura. Você, pequena cabeça de Frost conspiradora, virou em direção a Eleanor, com a precisão do relógio da torre de um sino de igreja. Seus olhos âmbar fixos nos dela, inabaláveis como uma coruja das torres. Um som baixo ressoou de seu peito. Não exatamente um rosnado, não exatamente um ronronar, apenas presença tornada audível. Eleanor tropeçou para trás, sua mão voando para aquelas pérolas como se fossem contas de rosário. O aviso de leilão foi publicado no Herald, Grace continuou, sua voz nunca mudando de tom, como uma chuva constante em um telhado de zinco. 30 dias. Nenhum membro da família licitou. Nós não sabíamos, Logan sussurrou como um homem confessando pecados. Os advogados nunca nos disseram. Seus advogados enviaram cartas registradas para este endereço. Grace ergueu uma pilha de cartões verdes, cada um com a assinatura de Logan, como evidência em um julgamento. Recibos de devolução datados de 6 meses atrás. O silêncio esticou como tefe puxado muito fino. No fundo da sala, alguém tossiu como um rato de igreja. As joias de uma mulher tilintaram enquanto ela se mexia em seu assento. O rosto de Eleanor tinha ido à cor de creme estragado. Mesmo se tudo isso é a verdade do Evangelho, você não poderia pagar 3 milhões de dólares, não vivendo em alguma choupana na floresta como alguma coisa selvagem. Grace sorriu à primeira expressão real que havia cruzado seu rosto desde que caminhou através daquelas portas. Você está certa como chuva sobre isso. Eu não pude. Aqueles lobos se moveram para mais perto, formando um triângulo apertado ao redor dela. Sua respiração sincronizada, 6 pulmões, puxando o ar em ritmo perfeito, como um coro de igreja. Mas a fundação de vida selvagem Apalache pôde. A voz de Grace carregava uma nota de algo que talvez tivesse sido satisfação. Doce como mel fresco. Eles têm procurado por terra para estabelecer um programa de reintrodução de lobos cinzentos. O rosto de Logan ficou frouxo como roupa molhada. Reintrodução de lobos, pares reprodutores, pesquisa científica, proteção federal. A mão de Grace descansou na cabeça de Frost, seus dedos desaparecendo naquela pele prateada. Acontece que eu tinha 3 candidatos perfeitos para ajudar com a aplicação deles. A sala irrompeu como um formigueiro chutado. Cadeiras rasparam contra a madeira. Vozes subiram em um covil de choque e ultraje. Alguém gritou sobre valores de propriedade. Outra voz exigiu saber se aqueles lobos eram perigosos. Através de tudo isso, Grace ficou imóvel como uma estátua. Uma mão naqueles documentos, a outra na cabeça enorme de Frost. Aqueles lobos não reagiram ao barulho. Eles estavam focados em algo mais inteiramente. Eleanor tinha ficado perfeitamente parada, seus olhos fixos na mão esquerda de Grace, a mão que usava um anel de ouro simples em seu dedo anelar. Um anel que não tinha estado lá 3 invernos atrás. O dedo de Eleanor tremeu como uma agulha de bússola enquanto ela apontava para a mão esquerda de Grace. Aquele anel? Onde você conseguiu aquele anel? O anel de ouro pegou a luz do lustre, simples e sem adornos como uma promessa de casamento deveria ser. O polegar de Grace roçou sua superfície,
o metal quente de sua pele como pão fresco do forno. Foi um presente de quem? A voz de Eleanor rachou como gelo se partindo na lagoa de Miller. A sala ficou em silêncio novamente, quieta como uma igreja antes do serviço matinal. Até aqueles lobos pareceram sentir a mudança. Suas orelhas espetaram para a frente, olhos âmbar rastreando entre as duas mulheres como espectadores em uma partida de boxe de feira de condado. Grace girou aquele anel lentamente ao redor de seu dedo, o ouro pegando luz com cada revolução. Alguém que viu valor no que vocês jogaram fora. Logan deu um passo à frente, seu rosto pálido como o céu de inverno antes de uma tempestade. Grace, por favor, não faça esta coisa. Não aqui. Não na frente de todas essas pessoas. Fazer o quê? A voz de Grace segurava genuína curiosidade, inocente como a pergunta de uma criança. Dizer a verdade. Madison puxou a manga de Logan mais forte. Seu sussurro alto o suficiente para metade da sala ouvir sobre o silêncio repentino. Logan, do que ela está falando? Que anel é aquele? A mão de Eleanor voou para sua própria garganta, dedos procurando por algo que não estava lá. Seu colar de pérolas jazia intocado, mas seu movimento sugeria que ela estava caçando joias diferentes inteiramente, como uma mulher procurando seus óculos perdidos. O anel da minha avó. Eleanor respirou as palavras como uma oração. Você roubou. A acusação pairava no ar como fumaça de arma em um dia tranquilo. Várias pessoas ofegaram. Alguém na fila de trás levantou-se para uma melhor vista, pernas de cadeira raspando contra a madeira. Grace balançou a cabeça lenta como melaço pingando de uma colher. Eu não roubei nada, Sra. Mitchell. Aquele anel pertencia à minha família por 3 gerações. Ele desapareceu na noite em que nós, Eleanor, se interrompeu no meio da frase, mais tarde demais, como tentar pegar palavras já faladas. A noite em que você... O quê? A voz de Grace nunca mudou de tom, mas algo em sua postura mudou como um gato se preparando para pular. Aqueles lobos sentiram isso também, movendo-se mais perto por polegadas. Logan agarrou o braço de sua mãe com ambas as mãos. Mãe, cale a boca agora. Apenas cale sua boca. Mas Eleanor o sacudiu como um cachorro molhado, sacudindo água. Seu rosto corou vermelho como tomates de verão. A noite em que tivemos que pedir para você sair quando te encontramos mexendo na minha caixa de joias como algum ladrão comum. Uma inspiração coletiva varreu aquela sala como vento através de campos de trigo. Grace ficou perfeitamente parada. O único movimento a lenta rotação daquele anel ao redor de seu dedo. Eu nunca mexi na sua caixa de joias. Grace disse quieta como oração da noite. Então, como você explica aquele anel no seu dedo? Audaciosa como latão. Grace olhou para aquele simples anel de ouro. Então, de volta para Eleanor, com olhos claros como água de nascente. Seu filho me deu 2 dias antes do nosso casamento. Disse que era uma herança de família, um símbolo de aceitação na família Mitchell. A cor esvaiu do rosto de Logan como água de um balde quebrado, deixando-o cinza como casca de inverno. Eleanor virou para encarar seu filho, a compreensão amanhecendo em seus olhos como um terrível nascer do sol. Logan, diga-me que você não fez. A boca de Logan abriu e fechou como um peixe em terra. Suas mãos tremeram enquanto ele estendeu a mão em direção à sua mãe. Então caíram de volta para seus lados como asas quebradas. Você pegou o anel da minha avó? Eleanor sussurrou, sua voz mal carregando através do silêncio repentino, e deu para ela. O silêncio esticou tenso como uma corda de violino, pronta para estalar. Grace continuou girando aquele anel, o ouro pegando luz com cada revolução como um pequeno sol. Ele disse que você tinha dado sua bênção. Grace disse suave como uma canção de ninar. Disse que a família queria que eu tivesse. Os joelhos de Eleanor dobraram como os de um bezerro recém-nascido. O juiz Harrison pegou seu braço antes que ela pudesse cair.
seu rosto sombrio com o olhar de um homem que havia visto muitos segredos de família derramados em seu tribunal. Madison recuou de Logan como se ele tivesse de repente pegado fogo. Você roubou de sua própria... Limpa a garganta, mãe. Eu não roubei, Logan disse. Mas sua voz saiu como um coachar. Eu emprestei. Eu estava me preparando para colocar de volta depois. Depois do quê? A voz de Eleanor subiu a um grito que fez os copos de cristal tilintar. Depois que você destruiu nosso nome de família. Depois que você casou com aquela... Ela não conseguiu terminar a frase, mas seu dedo apontando completou o pensamento claro como o dia. O polegar de Grace parou de se mover pela superfície do anel. Na quietude repentina, todos podiam ouvir sua respiração lenta, controlada, deliberada como um batimento cardíaco. Depois que ele o que, Sra. Mitchell? A voz de Grace carregava uma nova aresta, afiada como vento de inverno através de árvores nuas. A boca de Eleanor abriu. E 3 anos de ódio enterrado saíram jorrando como sangue de uma veia aberta. Depois que ele casou abaixo de sua estação, Eleanor cuspiu, sua voz áspera como metal raspado. Uma ninguém, uma enjeitada do lar estadual sem família, sem criação, sem educação adequada. Cada palavra atingiu aquela sala como golpes de martelo em uma bigorna. A mão de Grace parou no anel, sua respiração rasa, mas constante, como água de riacho sobre pedras. Mãe, por favor. Logan estendeu a mão para o braço de Eleanor, como um homem se afogando estendendo a mão para um pedaço de madeira flutuante. Ela se afastou dele. Aqueles diamantes em sua garganta, pegando luz como vidro quebrado na luz do sol. Não, senhor. Ela precisa ouvir esta verdade do Evangelho. Todos eles precisam ouvir. A voz de Eleanor subiu, dirigindo-se à sala como um pregador em um avivamento de tenda. Esta garota enganou meu filho. Para o casamento. Seduziu-o com sua patética história de órfã. O polegar de Grace retomou seu lento circuito do anel. Ao redor da sala, 200 pessoas sentaram congeladas como gelo de lago de inverno, observando a família Mitchell se despedaçar em tempo real. Eu dei a esse casamento 2 anos, Eleanor continuou, suor batendo em sua linha do cabelo apesar do ar fresco de fevereiro flutuando pelas janelas. 2 anos antes que Logan voltasse a si, antes que ele percebesse o que ela realmente era. E o que eu realmente era, Sra. Mitchell? A voz de Grace não carregava emoção, mas aqueles lobos se aproximaram de suas pernas como cães de caça, sentindo o perigo. A risada de Eleanor saiu como um latido. Uma caçadora de fortunas, uma alpinista social, uma parasita que pensou que poderia comprar seu caminho para a respeitabilidade roubando de minha caixa de joias. Eu nunca roubei uma coisa abençoada de você. Então, onde está o broche de esmeralda da minha avó? Aquele que desapareceu logo depois que te encontramos no meu quarto. O dedo de Eleanor espetou o ar entre eles como um rifle apontado. Onde estão os castiçais de prata que desapareceram na semana anterior a te expulsarmos? Grace piscou uma vez, lenta como uma coruja ao crepúsculo. Eu não sei do que você está falando. Mentirosa. A Eleanor virou para se dirigir à multidão, sua voz carregando a cadência praticada de alguém acostumado a presidir em encontros sociais da igreja. Esta criatura tem tramado contra minha família por anos. Ela casou com meu filho sob falsos pretextos. Ela roubou de nossa casa. E agora ela está tentando roubar nossa terra. Madison deu um passo para trás até que ela esbarrou em uma cadeira, seu rosto branco como seu vestido de noiva. Vários convidados começaram a murmurar entre si, o som crescendo como um trovão distante antes de uma tempestade de verão. Mas Grace permaneceu perfeitamente imóvel, como uma estátua de igreja, sua atenção focada em Eleanor com a paciência de um falcão observando camundongos do campo.
Você me jogou para fora em uma nevasca, Grace disse quieta como a oração da noite. Em fevereiro à meia-noite, com nada além das roupas em minhas costas. Porque nós te pegamos em flagrante. Eleanor estalou como uma tartaruga mordedora. Me pegou fazendo o quê exatamente? A boca de Eleanor abriu, então fechou como uma porta de tela no vento. Seus olhos voaram para Logan, então de volta para Grace, mexendo nas minhas coisas, procurando por mais joias para roubar. Grace a sentiu lenta, como manhã de domingo. Eu vejo. Ela virou para Logan, que estava parado congelado ao lado de sua nova noiva, como um espantalho em um milharal. Foi isso que você disse a ela, que eu estava roubando? O rosto de Logan tinha ficado cinza como neve velha deixada há muito tempo no chão. Suas mãos tremeram em seus lados como folhas em uma brisa. Logan. A voz de Eleanor carregava uma nota de incerteza pela primeira vez, fina como gelo em uma lagoa aquecendo. Grace puxou um pequeno diário de couro do bolso de seu casaco, suas páginas gastas, macias, com o manuseio como um livro de orações bem amado. Eu mantive um diário naquele inverno. Todo dia, toda conversa, toda acusação, ela abriu-o para uma página marcada. Seu dedo encontrando uma entrada específica como um pregador encontrando escritura. 14 de fevereiro, dia dos namorados. Logan voltou para casa bêbado como um gambá. Disse que tinha cometido um erro. Disse que nunca me amou. Disse que sua mãe estava certa. Eu era apenas conveniente até que algo melhor aparecesse. A sala caiu em silêncio, exceto pelo suave sussurro de páginas virando como folhas de outono no vento. 15 de fevereiro, Eleanor me acusou de roubar seu broche. O mesmo broche que eu vi Logan empenhando 3 semanas antes para pagar suas dívidas de jogo. O rosto de Eleanor ficou branco como leite fresco. Isso não é 16 de fevereiro. Logan assinou os papéis do divórcio. Eleanor disse que eu tinha 24 horas para sair ou ela chamaria o xerife. Disse que nenhuma alma acreditaria em uma ninguém sobre o Mitchell. Grace fechou aquele diário, seus movimentos deliberados e precisos como as mãos de um relojoeiro. Ela estava certa sobre uma coisa, Grace disse, olhando diretamente para Eleanor com olhos firmes como rocha. Ninguém teria acreditado em mim, então. Os joelhos de Logan cederam como postes de cerca podres. Ele desabou na cadeira mais próxima, seu rosto enterrado em suas mãos como um homem orando por perdão. Mas Grace não havia terminado. Ela alcançou em seu casaco novamente, puxando uma pequena caixa de veludo que fez Eleanor ofegar, como se alguém a tivesse socado no estômago. Dentro daquela caixa jazia um broche de esmeralda. Suas pedras verdes piscando na luz do lustre como olhos malevolentes. O broche de esmeralda jazia em sua cama de veludo como um segredo culpado finalmente trazido à luz. A respiração de Eleanor ficou presa em sua garganta, um som como ar escapando de um pneu furado. Onde você conseguiu isso? A voz de Eleanor saiu como um sussurro. Grace segurou a caixa firme, seus dedos não mostrando tremor. Eu comprei de volta da casa de penhores de Murphy na Quinta Rua. Custou-me 800 meios. A sala irrompeu em murmúrios como abelhas em uma colmeia perturbada. Cadeiras rangeram enquanto as pessoas se inclinavam para a frente, seus rostos refletindo o choque coletivo de assistir a roupa suja de uma família ser ventilada no serviço de domingo. Eleanor agarrou o encosto de uma cadeira, seus nós dos dedos brancos como osso branqueado. Isso é impossível. Eu nunca vendi. Você não vendeu. Os olhos de Grace encontraram Logan, que estava sentado largado em sua cadeira, como um homem recebendo a extrema unção. Mas seu filho o fez, junto com os castiçais de prata, a coleção de xícaras de chá de porcelana de sua mãe e o relógio de bolso de ouro que pertencia ao seu falecido marido. Os ombros de Logan começaram a tremer como folhas de outono no vento. Nenhum som emergiu, mas seu corpo convulsionou com soluços silenciosos. Madison recuou mais longe dele, seu buquê de casamento caindo de dedos sem nervos para espalhar rosas brancas pelo chão de madeira como neve. Logan,
Diga-me que isso não é a verdade do Evangelho. Grace puxou um recibo da loja de penhores, o papel amarelo com a idade como flores prensadas. 8 de fevereiro, um broche de esmeralda, cravação antiga, penhorado por Logan Mitchell. Ela olhou para Eleanor. 6 dias antes de você me acusar de roubá-lo, a mão de Eleanor voou para sua garganta, procurando por pérolas que de repente pareciam apertadas como uma forca. Ele não faria. Meu próprio filho não faria. Ele precisava de dinheiro rápido. A voz de Grace permaneceu nivelada. Clínica como um médico lendo sintomas, os jogos de pôquer no country club, as apostas em corridas de cavalos, as viagens para Atlantic City que ele te disse que eram conferências de negócios. Aqueles lobos sentiram a mudança na energia da sala como cães de caça sentindo presa ferida. Suas orelhas achataram contra seus crânios. Olhos âmbar rastreando a tensão crescente como uma frente de tempestade movendo-se através de campos de trigo. Eleanor virou para encarar Logan, seu rosto ciclando através de descrença, compreensão e finalmente uma raiva tão pura que parecia aquecer o ar ao redor dela como um fogão a lenha. Você me deixou culpá-la. Você me deixou expulsá-la na neve. Você me deixou acreditar que ela era uma ladra. Logan levantou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas como chuva em uma janela. Mãe, eu nunca quis dizer. Você destruiu a reputação de uma mulher inocente para cobrir seus próprios pecados. A voz de Eleanor subiu a um grito que fez vários convidados estremecerem como se tivessem sido esbofeteados. Você me fez cúmplice de suas mentiras. Grace fechou a caixa de veludo com um clique suave. Eu guardei todos os recibos, o broche, os castiçais, a porcelana. Eu comprei de volta tudo o que ele roubou de você. Ela puxou um envelope manila grosso com papéis. Tickets de penhor, recibos de compra, registros bancários mostrando os saques. Seus olhos encontraram os de Eleanor. Tudo o que você precisa saber, que tipo de homem seu filho realmente é. Eleanor afundou na cadeira mais próxima, seu corpo dobrando-se sobre si mesmo como um castelo de cartas em uma brisa. A luta pareceu esvair-se dela de uma vez, deixando para trás uma velha frágil que havia passado 3 anos odiando a pessoa errada. A voz de Madison cortou o silêncio, afiada com traição e horror crescente como uma mulher descobrindo cobras em seu jardim. Logan, é por isso que você precisava do acordo pré-nupcial? É por isso que você queria vender a terra da família? Os soluços de Logan ficaram mais altos, mas ele não respondeu. Não pôde responder. Grace caminhou até a cadeira de Eleanor e estendeu o envelope como uma oferta na igreja. Estes pertencem a você, senhora Mitchell. Eles sempre o fizeram. As mãos de Eleanor tremeram enquanto ela aceitava o envelope, seus dedos traçando o selo com a reverência de alguém manuseando relíquias sagradas. Por que? Ela sussurrou. Por que me devolver isso depois do que eu fiz? O polegar de Grace encontrou o anel em seu dedo novamente, girando-o lentamente na luz do lustre, porque mantê-los não me teria feito sentir melhor. Isso me teria feito como ele. Eleanor abriu o envelope com dedos trêmulos, puxando recibo após recibo. Cada pedaço de papel era outro prego no caixão de Logan. Mais um ano de mentiras, expostas à luz do dia dura. Mas enquanto Eleanor lia as datas nos recibos, seu rosto foi de pálido a branco fantasmagórico como neve fresca. O último recibo estava datado de ontem. Os dedos de Eleanor tremeram como folhas de outono, enquanto ela segurava o recibo datado de ontem. O papel crepitou como gravetos em suas mãos trêmulas. 26 de fevereiro, uma pulseira de tênis de diamante penhorada por Logan Mitchell. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Cada sílaba criando ondulações de compreensão horrorizada através daquela sala. A mão de Madison voou para seu pulso, dedos procurando pela pulseira de diamante que Logan havia dado a ela como presente de casamento apenas horas antes. Seu pulso estava nu como galhos de inverno. Minha pulseira, ela sussurrou,
encarando Logan com a expressão de alguém assistindo a um ente querido se transformar em algo monstruoso. Você disse que era novo. Você disse que comprou especial para o nosso casamento. O rosto de Logan enrugou como jornal molhado. Muco escorria de seu nariz, misturando-se com lágrimas que pingavam em sua camisa de smoking branca. Madison, eu posso explicar. Você penhorou meu presente de casamento. A voz de Madison subiu a um grito que fez os lustres de cristal tilintar como sinos de igreja. No dia do nosso casamento, Eleanor continuou lendo, sua voz ganhando força com cada revelação como um pregador encontrando seu ritmo. 25 de fevereiro, um colar de pérolas, pérolas cultivadas japonesas. 24 de fevereiro, um relógio de ouro. Movimento suíço. Ela olhou para Logan, seus olhos queimando com a fúria de uma mulher que havia sido feita de completa tola. Estes são todos meus. Você tem roubado de mim por meses. Madison arrancou seu anel de casamento e jogou no peito de Logan. O anel de platina quicou em sua camisa e rolou pelo chão de madeira com um som como dados rolando. Você não é apenas um ladrão. Você é patético. Logan se arrastou atrás do anel de 4 apoios, sua cara-jaqueta de smoking subindo para expor a carne pálida de suas costas baixas. Convidados puxaram seus pés para trás, enquanto ele rastejava entre suas cadeiras, choramingando como um cachorro espancado, implorando por restos. Por favor, Madison. Eu estava me preparando para comprar tudo de volta depois que a venda da terra fosse concluída. Eu só precisava de tempo. Tempo para quê? Madison recuou em direção à saída, seu vestido branco farfalhando a cada passo como vento através de folhas secas. Para roubar mais de sua própria família. Para penhorar meu anel de noivado em seguida. Elelanar levantou-se, os recibos esvoaçando para o chão ao redor de seus pés como neve caída. Você me fez odiar uma mulher inocente por 3 anos. 3 anos abençoados. Sua voz quebrou nas últimas palavras, áspera com autoaversão. Grace permaneceu perfeitamente imóvel, como uma estátua de igreja. Aqueles lobos formando um círculo protetor ao redor dela, enquanto a família Mitchell implodia como uma casa construída na areia. Os olhos âmbar de Frost nunca deixaram Logan, que ainda estava rastejando no chão de mármore, procurando pelo anel de casamento entre as pétalas de rosa espalhadas. Eu sinto muito, Logan soluçou, sua voz abafada contra o chão como um homem comendo terra. Eu sinto tanto poderosamente. Eu nunca quis nada disso. Desculpa não me devolve 3 anos de vergonha, Eleanor disse. Ela virou para Grace. Seu rosto envelheceu 1 década no espaço de minutos. Eu te chamei de coisas terríveis. Eu disse a todos nesta cidade que você era uma ladra e uma mentirosa. A mão de Grace encontrou a cabeça de Frost, seus dedos desaparecendo na pele prateada. Você acreditou no que seu filho te disse, o que qualquer mãe acreditaria. Eu deveria ter sabido melhor. A voz de Eleanor rachou como gelo quebrando na lagoa. Uma mãe deveria conhecer seu próprio filho. Logan finalmente encontrou o anel, segurando-o contra seu peito como um homem se afogando, segurando um pedaço de madeira flutuante. Mas quando ele olhou para Madison, ela já estava na porta, seu véu arrastando-se atrás dela como uma bandeira de rendição. Madison, espere! Logan lutou para se levantar, seus joelhos manchados com sujeira e champanhe do chão. Mas Madison havia partido, seu vestido de noiva desaparecendo pela porta como fumaça desvanecendo-se em nada. Logan virou para encarar a sala cheia de convidados, todos os quais o encaravam com o nojo coletivo reservado para as formas mais baixas de comportamento humano. Seu rosto estava manchado com lágrimas e muco. Seu smoking amassado e manchado como a roupa de ontem. Mas foi Eleanor quem desferiu o golpe mortal. Você não é meu filho, ela disse, sua voz carregando pela sala silenciosa como uma sentença de morte. Meu filho nunca teria feito isso. Os joelhos de Logan dobraram. Ele atingiu o chão de madeira com um baque molhado que ecoou pelo teto da catedral.
Mas Grace estava observando Eleanor, não Logan, e ela viu algo nos olhos da mulher mais velha que fez seu sangue gelar como água de riacho de inverno. Eleanor não estava apenas envergonhada. Ela estava planejando algo. A mão de Eleanor se moveu para sua bolsa com a precisão deliberada de um cirurgião alcançando um bisturi. Seus dedos trabalharam o fecho aberto. O clique metálico perdido no choramingar patético de Logan do chão. Grace observou os movimentos de Eleanor, cada músculo em seu corpo se enrolando apertado como arame farpado. Aqueles lobos sentiram a mudança também, suas orelhas achatadas contra seus crânios, lábios puxando para trás para revelar dentes brancos afiados como gelo de inverno. Senhora Mitchell, Grace disse, quieta como oração de domingo de manhã. O que você está se preparando para fazer? A mão de Eleanor emergiu de sua bolsa, segurando um pequeno objeto de prata, não uma arma, um telefone. Seu polegar moveu-se pela tela com precisão tremendo, como uma velha enfiando uma agulha. Ligando para as autoridades, Eleanor disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Reportando um arrombamento, 3 animais perigosos soltos em um edifício público. A sala irrompeu em ofegos e pés arrastando como galinhas quando uma raposa entra no galinheiro. Vários convidados empurraram para trás de suas mesas, cadeiras raspando contra a madeira como unhas em um quadro negro. Grace não moveu tanto quanto um músculo. Aqueles animais salvaram minha vida. Eles são animais de terapia registrados com licenças federais. Eles são? O polegar de Eleanor pairou sobre o botão de chamada como um falcão sobre um camundongo do campo, Oriam. Porque eu vejo 3 lobos selvagens que poderiam atacar pessoas inocentes a qualquer momento, que poderiam mutilar uma criança, que poderiam matar alguém. Logan levantou a cabeça do chão, muco e lágrimas fazendo trilhas pela sujeira em suas bochechas como chuva através da lama. Mãe, não. Por favor. Isso foi longe demais. Os olhos de Eleanor brilharam com a fúria de uma mulher sem nada a perder, nada a proteger, longe demais. Você destruiu nosso nome de família, nossa reputação, nosso futuro. Sua voz subiu a um grito como um apito de trem. Se eu não posso ter minha dignidade de volta, então ninguém recebe nada. Seu polegar começou a descer em direção à tela, mas algo a parou fria. Um som do chão, a voz de Logan, quebrada e áspera como metal raspado. Eu roubei o anel do papai também. As palavras atingiram Eleanor como um golpe físico de uma marreta. Sua mão de telefone congelou a polegadas de fazer a chamada. O quê? Ela sussurrou. Logan puxou-se para seus joelhos, seu rosto uma máscara de vergonha e muco. O anel de casamento do papai. Aquele que ele usou por 40 anos. Aquele com o qual você o enterrou. Sua voz rachou como gelo quebrando na lagoa. Eu o desenterrei. Penhorou-o por 500 anos. O telefone de Eleanor caiu no chão com um barulho. A tela rachando contra a madeira como seu coração quebrando tudo de novo. Seu rosto ficou branco como leite fresco, então cinza como cinzas velhas. Você profanou o túmulo de seu pai. Logan assentiu, incapaz de falar mais. Não conseguiu encontrar palavras, lágrimas pingaram de seu queixo em sua camisa manchada como chuva de um telhado vazando. Eleanor cambaleou para trás, sua mão tateando por algo para se apoiar. O juiz Harrison pegou seu cotovelo antes que ela pudesse cair de bruços. 40 anos, ela sussurrou como uma mulher orando. 40 anos eu visitei aquele túmulo todo domingo. Conversei com ele. Contei a ele sobre meu dia. Sua voz quebrou como uma barragem estourando. E seu anel nem estava lá. A luta saiu dela de uma vez, como o ar de um pneu furado. Seus ombros caíram. Suas mãos caíram para seus lados. Ela olhou para Logan. Realmente olhou para ele e não viu seu filho, mas um estranho usando seu rosto. Eu não sei quem você é, ela disse, quieta como a morte. Logan rastejou em direção a ela de joelhos, deixando marcas molhadas na madeira como um animal ferido.
Mãe, por favor, eu posso consertar isso. Eu posso me afastar de mim. A voz de Eleanor não carregava raiva agora, apenas exaustão, profunda como o inverno. Afaste-se de mim e não volte. Grace puxou os papéis do Santuário Federal de seu casaco e os estendeu para Eleanor como uma oferta. A terra está protegida agora. Nunca pode ser vendida ou desenvolvida. O legado de sua família está seguro. Eleanor encarou os papéis como se estivessem escritos em uma língua. Limpa a garganta. Estrangeira. Por que você está me dando isso depois de tudo o que eu te fiz? Porque não é sobre vingança, Grace disse. É sobre fazer o que é certo. Eleanor pegou os papéis com mãos trêmulas, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Grace, procurando por algo que ela não podia nomear. Os lobos, ela sussurrou. Como você os controla? Limpa a garganta. A mão de Grace descansou na cabeça enorme de Frost. Eu não os controlo. Eles escolhem ficar. Eleanor olhou para Logan, ainda ajoelhado em sua própria sujeira e vergonha. Então de volta para Grace, cercada por 3 criaturas que morreriam para protegê-la. Escolher, Eleanor repetiu, a palavra carregando o peso da revelação como escritura. Mas enquanto ela falava, um novo som ecoou pelo salão de recepção Sirenes, crescendo mais perto a cada segundo, como o dia do julgamento se aproximando. Alguém já havia chamado a polícia. Aquelas sirenes ulularam mais perto, seu tom subindo e caindo como lobos mecânicos chamando sua matilha. A mão de Grace apertou na pele de Frost, sentindo a tensão enrolar-se através de seus músculos como cabo de aço sob estresse. Luzes vermelhas e azuis piscaram através das altas janelas do salão de recepção, pintando as paredes brancas em cores alternadas de emergência. Os convidados se pressionaram contra a parede mais distante, seus rostos máscaras pálidas de terror e fascinação. Eleanor agarrou os papéis do santuário ao seu peito, seus nós dos dedos brancos como osso velho. Eu não o chamei, ela sussurrou. Eu juro no túmulo do meu marido que eu não chamei. Não importa quem chamou. A voz de Grace permaneceu firme, mas seu polegar encontrou as licenças federais no bolso de seu casaco. O que importa é o que acontece em seguida. Botas pesadas trovejaram pelas escadas de madeira lá fora. Rádio estática crepitou através das paredes, pontuada por vozes urgentes latindo códigos e coordenadas como leiloeiros em um leilão de gado. Logan lutou para se levantar, seu smoking pendurado como trapos molhados em seu corpo. Máscara de suas lágrimas havia manchado sua gola, preta como poeira fria. Grace, você precisa tirá-los daqui. Se a polícia vir aqueles lobos, eles farão o que são treinados para fazer. Grace terminou. Seus olhos encontraram a saída de emergência no fundo do salão, mas estava bloqueada por convidados aterrorizados. Atirar primeiro, perguntar depois. Aqueles 3 lobos se apertaram contra suas pernas, sua respiração sincronizada e controlada. Nenhum pânico em seus olhos âmbar, apenas alerta. Os predadores calmos antes da tempestade. As portas principais se abriram violentamente. 4 policiais uniformizados entraram na sala varrendo. Armas sacadas, mas apontadas para o chão. Seus olhos varreram a cena, fazendo um inventário os convidados encolhidos. O cristal quebrado. Logan ajoelhado em sua própria vergonha e 3 lobos parados perfeitamente imóveis ao lado de uma mulher que parecia pertencer a um documentário de natureza. Não uma recepção de casamento. Não um casamento. Ninguém se mexa. O oficial-chefe latiu, sua mão moveu-se em direção à sua arma. Controle de animais está a caminho. Leonor deu um passo à frente, os papéis do santuário crepitando em sua mão. Oficial, houve um mal-entendido. Senhora, afaste-se dos animais, o oficial comandou. Estes são predadores selvagens. Eles poderiam atacar a qualquer momento. A mão de Grace nunca deixou a cabeça de Frost, seus dedos firmes apesar da adrenalina correndo por suas veias como água de riacho em enchente de primavera.
Eles são animais de terapia registrados, licenças federais protegidas sob a lei de espécies ameaçadas. Eu preciso ver essas licenças, o oficial disse, sua arma ainda coldreada, mas sua mão descansando no cabo. Grace lentamente alcançou em seu casaco, seus movimentos deliberados e visíveis. Os papéis farfalharam enquanto ela os retirava, cada som amplificado no silêncio repentino. Mas enquanto ela estendia as licenças, um grito de criança perfurou o ar de algum lugar na multidão. Uma menininha, talvez de 5 anos de idade, havia se soltado do aperto de sua mãe e estava correndo em direção aos lobos com a curiosidade destemida da inocência. Seu vestido de festa esvoaçava atrás dela como asas de borboleta. Cachorrinho, ela chamou, seus braços estendidos. A arma do oficial-chefe limpou o coldre em um movimento suave, o cano balançando em direção à criança. Os lobos graça, todos eles presos no mesmo arco mortal. Sem movimentos bruscos, ele gritou, mas seu dedo já estava encontrando o gatilho. Elelanar assistiu a tudo se desenrolar em câmera lenta. A criança correndo, o oficial sacando, Grace parada perfeitamente imóvel, enquanto 3 predadores de ápice a cercavam como escudos vivos. E naquele momento cristalino, Eleanor finalmente entendeu o que Grace havia tentado lhe dizer. Estes não eram animais de estimação. Eles não eram armas. Eles eram família. A segurança da arma desligou com um som como quebrar ossos. Às vezes carregamos histórias que nos quebram abertos de maneiras que nunca esperamos. Esta noite é crânio calmo. Você tem caminhado ao lado de Grace através de seus momentos mais difíceis. A traição, o exílio, a lenta reconstrução de uma vida dilacerada por pessoas que deveriam tê-la protegido. Você sentiu a vergonha de Eleanor quando ela percebeu quão completamente ela havia sido enganada por seu próprio filho. Estes momentos vivem em todos nós, em algum lugar. Às vezes que fomos expulsos, às vezes que expulsamos outros. Os momentos em que descobrimos que as pessoas em quem mais confiávamos foram as que nos machucaram mais profundamente. E sim, os momentos em que percebemos que estivemos errados sobre alguém por tempo demais. Grace está lá com seus lobos cercada por policiais e convidados de casamento, enquanto uma criança pequena corre em direção ao que outros veem como perigo, mas ela vê apenas como amor. Eleanor segura aqueles papéis do santuário, entendendo finalmente que algumas formas de família são escolhidas em vez de nascidas em. Nós não sabemos o que acontece quando aquela segurança desliga. Nós não sabemos se a bondade vence ou o medo toma conta. Algumas histórias terminam no espaço entre batimentos cardíacos naquele momento, antes que tudo mude para sempre. O que nós sabemos é que Grace encontrou seu caminho para casa, não para as pessoas que a jogaram fora, mas para aqueles que escolheram ficar. Obrigado por ouvir com todo o seu coração esta noite.